Shalom, meus irmãos, sou eu aqui novamente. Queria conversar um tema bastante interessante, que é muito propagado, é muito podcast nas igrejas e até mesmo ensinado como doutrina. Queria ver com os irmãos sobre o tema aliança. Vamos lá. A aliança de Jesus, que ele fez por meio do sacrifício dele, desfaz ou desfez a aliança que foi feita no Sinai, no Horebe, como é dito também em Deuteronômio 5, ou tem continuidade? Como resolver esse problema? Eu queria ver com os irmãos, para a gente fazer uma análise sobre as alianças, né? Por exemplo, quando Deus fez a aliança com Noé, posteriormente ele fez uma aliança com Abraão. Então, a aliança que Deus fez com Abraão não desfez a aliança que ele fez com Noé. Depois de Abraão, Deus faz uma aliança com o povo de Israel por intermédio de Moisés. E a aliança que Deus fez com o povo de Israel não desfez a aliança que ele fez com Abraão. Mais na frente a gente vê que Deus fez aliança também com Davi. Tanto que tem uma aliança também que ele fala que o Messias viria por meio da descendência dele. E depois de Davi a gente vê uma aliança interessante, que Deus fala em Jeremias 31, versículo 31 ao 34, que iria também fazer outra aliança, envolvendo até mesmo a Torá. Assim como a gente vê lá que ele fez aliança com o povo de Israel, e agora ele cita a Torá em Jeremias 31, versículo 31 e 34. Vou ler aqui para vocês. Estou lendo aqui na King James, versão 16:11. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha só que interessante. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram o meu pacto, embora eu tenha desposado, diz o Senhor. Olha só agora que interessante. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei a minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só que interessante. Aqui Deus está falando que iria fazer um pacto, tanto com a casa de Israel quanto com a casa de Judá, e que iria colocar no coração as suas leis. E que leis são essas? A própria Torá. Ou seja, 248 mandamentos negativos e 365 mandamentos positivos, totalizando 613 leis. Olha só que interessante. Então, essa promessa aqui que Deus está fazendo, que Jeremias está desfazendo o que ele fez no Monte Sinai para com Moisés, não, ele só está falando que iria fazer um novo pacto, ou seja, Brit Hadashah, ou seja, um pacto renovado e não um pacto novo, não algo novo. É tanto que tem até um comentário, aqui até não vai dar para mostrar aqui, mas tem um comentário aqui na King James, olha só, e a King James é versão cristã, tá? Que fala aqui, quem tem a King James aqui, a página 1235, comentário capítulo 31, versículo 31, que está escrito aqui, ó. Olha o que o comentarista falou. O nome desse novo pacto sugere uma ruptura radical em relação ao pacto passado, mas a palavra para o novo em hebraico também pode significar pacto renovado, principalmente porque 3/4 do conteúdo desse pacto evoca os pactos abraâmico e davídico. As partes principais do pacto são a casa de Israel e a casa de Judá. Olha só que interessante, que
Eles concordam aqui, pelo menos o pessoal aqui da King James e outros teólogos também, que aqui é um pacto renovado e não um novo pacto, falando que a Torá ela seria anulada. É tanto que a gente pode ver, estou aqui com o celular também com a Bíblia, meus irmãos, porque estou gravando aqui sozinho. Por exemplo, tem passagens aqui na própria Torá que fala assim, deixa eu falar aqui para os irmãos. Levítico 23:41. E celebrei a festa do Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Ou seja, aqui está falando de Sukkot, né? A festa das tendas ou cabanas, como preferirem pronunciar. Aqui está falando que o que é perpétuo. Assim como o Êxodo 12 também, a Páscoa é perpétuo. Assim como também temos mandamentos falando que é perpétuo. Ou seja, na Torá sempre você vai ver, sempre o Eterno, ele enfatizando que os mandamentos dele seriam eterno, de geração a geração. Então, se é eterno, então como colocar essa interpretação que Jesus aboliu a lei? E quando a gente vai em Mateus 5,17, ele fala que veio cumprir, que a expressão ali no grego é plerosai, que significa dar sentido, encher, trazer plenitude, e não anular ou excluir. Então, e outra, a Torá é um pacto. Por que muitos insistem em falar da Torá? Porque ela é um pacto. Então, quando Jesus veio, ele cumpriu esse pacto e deu continuidade a esse pacto. E muitos acham que o sacrifício dele desfez tudo o que Deus fez lá atrás, antes da vinda dele. Agora eu vou ler aqui, pega aqui a outra Bíblia, Jesus falando, olha só que interessante. Aí vocês lembram de Jeremias 31, do versículo 31 a 34? Agora eu vou ler aqui as palavras de Jesus, aqui no Saudat Mashi, ou seja, na refeição do Messias ou Santa Ceia, como muitos aí propagam e ensinam, né? Que fala aqui. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Faze isto em memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo, essa taça é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Isso está em Lucas 22, do 19 ao 20. Olha só a expressão que ele fala, essa é a taça, é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Tô lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, tá, gente? Olha só que ele fala, nova aliança. Mas se a gente analisarmos, a gente pode fazer um paralelismo, ou seja, um drash. Drash ali é do Pomar, que é uma exegese judaica, ali do Pardês. Então, o drash, você faz uma comparação paralela de capítulos, versículos e passagens de profetas diferentes, para chegar num denominador comum de uma interpretação. Se a gente for fazer um paralelo, o que Jesus fala aqui, que ele veio fazer uma nova aliança, e pegar Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, a gente vai chegar ao denominador comum, que Jesus, ele é o cumpridor dessa aliança, ou seja, Jesus, ele veio para fazer a nova aliança, tanto para a casa de Israel quanto para a casa de Judá. É tanto que ele mesmo fala que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ou seja, primeiramente Jesus veio para o povo de Israel, para cumprir a profecia que era para eles. E depois, posteriormente, em Atos, que veio ali o derramamento do Espírito Santo e que ali começa ali uma pregação em Israel e foi só se proliferando, foi se expandindo também para os gentios. Mas primeiramente era para Israel e depois para os
gentios, para o mundo todo. Então Jesus ele cumpriu essa profecia. Uma vez eu estava até conversando uma vez com um rapaz que é ortodoxo, que é um colega meu, e ele falou assim, mas aonde que é que Jesus cumpriu a nova aliança? Porque muitos pregam que a nova aliança dele desfaz a Torá, desfaz os ensinos anteriores, e eu falei para ele, não, ele cumpriu Jeremias 31, versículo 31, do 34 em diante, só que de maneira parcial. E o interessante é que ele até achou incrível, não acreditou, mas achou interessante. Ele falou assim, mas o Messias tem que cumprir tudo de maneira única. Eu falei, não necessariamente, é tanto que hoje, apesar que é uma interpretação um pouco posterior, moderna, que no judaísmo existe um pensamento de Mashiach ben Yosef e do Mashiach ben David. Ou seja, um vem de Efraim e outro vem de Judá. Ou seja, a ideia de dois Messias. Mas o que vem glorioso ali é o David. Eu até falei para ele, mas eu creio que Jesus, ou Yeshua, ele é a complementação desses dois pensamentos, só que em uma única pessoa, que é na pessoa dele, mas vindo só da tribo de Davi, que é ele. Então, sim, Jesus é um cumprimento de Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Ele veio trazer a Brit Hadashah, ou seja, ele veio trazer uma aliança renovada. Agora, muitos falam, então eu vou ter que guardar a Torá, já que você está falando que Jesus não anulou, ele veio trazer um pacto renovado. Para isso, a pessoa tem que entender a Torá. É possível hoje guardar 613 leis? Não. Se você for estudar, tem leis que para efetuar uma lei precisa de um cenário. Por exemplo, sacrifícios, precisa de um templo, precisa do sumo sacerdote, da tribo de Levi. Para fazer, por exemplo, um voto nazireu precisa de um templo, para finalizá-lo precisa de um templo. E isso também insere a tribo de Levi, as tribos foram perdidas, hoje ninguém sabe qual é a sua tribo. Então, assim, tem leis, jubileu, por exemplo. Enfim, se eu for citar aqui, muitas leis que hoje, a aplicabilidade dela, no contexto do século XXI, é praticamente impossível de cumprir. Então, a pessoa tem que entender a Torá. As festas, por exemplo, tem como eu continuar comemorando as festas? Tem, para manter a essência. O certo seria as três maiores festas importantes seriam em Jerusalém. Não tem como em Jerusalém, pode observar na diáspora, mas para manter a essência. Então, assim, tem coisas da Torá que pode manter a essência, mas a aplicabilidade ali na sua exatidão, na sua plenitude, não tem como, por causa de algumas circunstâncias. Para isso, a pessoa tem que estudar Torá e buscar entender Torá no seu contexto amplo, né? Sei que não é da noite para o dia, mas é bom a pessoa estudar, possível de maneira imparcial, fazer as paraxás para entender um pouco até mesmo os ensinos de Jesus. Então, traduzindo, Jesus ele não anulou a Torá, ele veio trazer ali um Brit Hadashah, um pacto renovado, e não um desfazer o que já está escrito, as promessas e até os pactos. Até porque uma prova disso a gente vê que em Zacarias tem uma profecia que fala que o povo, os goi, irão guardar aí a festa de Sukkot, que está na Torá, que é o sacrifício de Jesus. Anulasse a Torá, até mesmo as festas, não estaria uma profecia futura para os gentios guardar festas que está em Levítico, por exemplo, 23 da Torá. Ou seja, então ele não anulou nada. Pelo contrário, ele reforçou e veio trazer algo renovado, e agora também ele quer interiorizar também a lei dentro do nosso coração, como diz lá Jeremias. É tanto que a gente for ler, tem um teólogo que eu achei bastante interessante, que ele foi contar, enumerar quantas leis existem no Novo Testamento, e ele chegou a contar que tem 1050 leis dentro do Novo Testamento. Ou seja, até mais leis que a própria Torá, que totalizando são 613 leis.
Então, ou seja, a lei, ela não é algo pesado, até porque a Torá, né, vem ali da raiz Yará, que pode significar instrução e ensino, ou seja, as leis de Deus são ensinos, são princípios e são conduta de vida. Então, não é algo pesado, é algo que muitas vezes até para nos proteger. Então, shalom, shalom, e que os irmãos ficam na paz do Eterno.